São 4 horas da tarde aqui no primeiro dia do A Terra e a gente segue muito felizes com tudo que está acontecendo, tudo que está sendo discutido aqui. E essa é a última programação da nossa tarde. Programação assim, né? Mais cabeção. Depois a gente vai para as nossas celebrações artístico-culturais e comes e bebes muito gostosos. Então eu queria chamar quem está fazendo networking ali atrás para a gente se juntar, porque agora nós que aqui nesse palco, Clima em Transição, já falamos de clima sob a ótica da ciência, dos dados, das políticas públicas. Agora vamos explorar um novo ângulo. Recentemente, André Correia do Lago, que é o presidente da COP30, fez uma provocação dizendo que, aspas, a maioria das respostas precisa vir da economia, porque agora nós já temos ciência suficiente, demonstrações suficientes de como a mudança climática pode afetar a vida das pessoas. Precisamos é que os economistas se mobilizem. Essa fala evoca o papel dos setores produtivos para soluções climáticas, para que essa transição do clima seja também uma transição de economia. E é com esse propósito que nós abrimos a nossa próxima e última mesa do dia, Clima, Floresta e Inovação. As novas fronteiras das plantações florestais. Para mediar essa conversa, tenho a alegria de convidar Mauro Armelin, que é diretor executivo da Amigos da Terra. Olá, boa tarde. Bom, eu já vou formar a mesa, então, aqui, para depois, em seguida, a gente começar essa conversa, né? Eu queria convidar o Francisco Rasolini, por favor, Francisco, que é diretor de Tecnologia Industrial, Inovação e Sustentabilidade da Klabin. Atua na área corporativa da Klabin desde 1994, com atividades nas áreas de planejamento, análise e reestruturação de projetos e operações. Obrigado. Seguindo, eu queria convidar a nossa conhecida Malu Paiva, da Suzano, que é vice-presidente executiva de sustentabilidade, comunicação e marca da Suzano. É psicóloga com especialização em recursos humanos pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e cursou negócios e sustentabilidade na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Obrigado, Malu. Por fim, eu queria convidar agora um patrimônio do Imaflora, Ricardo Cardoso, que é o gerente de certificação e ESG florestal do Imaflora, que vai contar um pouco dessas expectativas para os próximos 30 anos do grande Imaflora. Bom, essa não é uma mesa simples, uma mesa comum até, porque nós não vamos ter exatamente um debate. Acho que aqui é uma oportunidade de a gente explorar um pouco, né, o que as empresas, a certificadora, podem fazer, podem trabalhar com as questões das mudanças climáticas. Como mencionando aqui o André Correia do Lago, o que move o mundo é o dinheiro. Foi isso que ele quis dizer. Né? E o dinheiro só é gerado através da iniciativa privada com boas ideias, com boas inovações. Né? Então, esse é um pouco o objetivo dessa mesa aqui. Só para citar um pouco do que representa essa mesa aqui, o setor de florestas plantadas no Brasil, ele tem 10 milhões de hectares em plantações florestais. E, além de tudo, mais 7 milhões de hectares em áreas de conservação, como reservas legais, áreas de preservação permanente e até mesmo as estações ecológicas privadas,
das empresas. Então, nós estamos falando de uma coisa que é simplesmente, aqui, agora, se o setor inteiro representa 1,5% do PIB, eu diria que aqui nós temos 1% do PIB brasileiro sentado. Se colocar o Imaflora, a gente fica com 1,5% de novo. Mas... 1,0003. Mas é isso, só os dados de produção florestal de 2023 2024 vão girar em torno de 33 a 40 bilhões de reais. É uma enormidade. Mas o convite hoje aqui não é para a gente discutir esses números e não pensar nesses números de uma forma fria, mas sim, vamos pensar que esse complexo florestal de 17 milhões de hectares, que junta plantações, junta áreas de preservação de espécies nativas e biodiversidade, esse complexo junto, a gente tem que encarar ele como um gigante, um organismo vivo gigante, que absorve carbono, que protege e gera água, que protege a biodiversidade e que ele deveria ser o motor de uma economia verde de fato, da bioeconomia. E é assim que eu gostaria que a gente começasse essa conversa sobre clima, floresta e inovação, lançando um olhar para o futuro, baseando ou desmontando essa visão do grande motor, do organismo vivo para motor da bioeconomia, porque nem sempre o futuro reserva as melhores coisas para a gente, como a gente está vendo nesses dias. Então, a ideia é fazer essa conversa. E eu queria já começar com você, Francisco. Como que a Klabin se situa nessa frente da mudança climática, nesse contexto? E o que você acha do setor para a contribuição do setor para esse desafio? Obrigado, Mauro, pela pergunta. Prazer estar aqui com vocês. Ricardo, parabéns pelos 30 anos aí da Imaflora aqui no Brasil. Klabin é um cliente de quase de primeiro dia aí também, E um prazer estar aqui com a Malu, que conhece tão bem essas questões do setor e de outras atividades aqui. Primeiro, falar que você mencionou os números ali, se a gente for somar, isso dá 2% do território brasileiro. Gerando 1,5% do PIB. Então, é um setor de alta capacidade de geração de recursos. Nós trabalhamos aqui no Brasil desde muitos anos aí com espécies exóticas, que se adaptaram muito bem no Brasil, o pinus mais aqui no sul do Brasil, o eucalipto no Brasil como um todo, mas que também isso nunca veio de graça. Veio com um trabalho incessante de investimentos, de oportunidades de gerar conhecimento, de integração e de pesquisa e desenvolvimento muito focada. Então, é um setor que tem as florestas mais produtivas do mundo. E a gente consegue fazer aqui no Brasil, com muito menos área, o que outros países precisam de muito mais. Para dar uma ideia a vocês, a Klabin lançou um produto em 2021, em fase comercial, com um novo investimento, que chama Eucaliner, que é um papel. Os liners são usados para fazer as caixas de papelão ondulado. O Eucaliner é o primeiro produto que é 100% feito com eucalipto para esse fim, de caixa de papelão ondulado. A Klabin já vinha trabalhando nisso há mais de 30 anos, evoluindo e puxando sempre o percentual de eucalipto até que a gente conseguiu. Para uma máquina que produz aí 450 mil toneladas, o Brasil todo faz 10 milhões de toneladas de papel e mais de 25 milhões de toneladas de fibras. Mas é uma máquina aí que cresceu quase 5% da capacidade brasileira. Nós precisamos expandir apenas 30 mil hectares para abastecer essa máquina. Se fôssemos fazer essa máquina com pinos, a gente precisaria o dobro dessa área. Se fôssemos fazer essa máquina nos Estados Unidos, em vez dos 30 mil, provavelmente a gente precisaria 80, 90 mil hectares. E os tradicionais fabricantes disso, os escandinavos, ou como foram até recentemente os canadenses, 10 vezes mais, 300 mil hectares. Então, esse é o impacto que a gente tem.
E aí, o Brasil adoptou práticas muito cedo de preservação de suas áreas nativas, de preservação dos mananciais, né? Hoje o setor todo aí tem perto de 7 milhões de hectares de áreas nativas preservadas. Na Klabin nós temos 380 mil, são mais ou menos 41% de toda a área que a Klabin tem. Então tem um forte viés de conservação, de visão da biodiversidade, de visão da proteção de mananciais e de microbacias hidrográficas também, adotando conceitos avançados como manejo hidrossolidário, que preserva sempre cobertura vegetal em cima das bacias onde a gente está operando. Isso permitiu que se criasse esse desenvolvimento. Nós fixamos muito carbono, né, pelo crescimento tanto das florestas nativas preservadas quanto das florestas plantadas. O balanço hoje da Klabin é de fixação de 15 milhões de toneladas ano de carbono, né, que é um número impressionante. E esse setor também foi um dos poucos no Brasil que teve oportunidade de crescer, de adotar as tecnologias e hoje de ser pioneiro em tecnologias industriais. Nós conseguimos hoje ser talvez o país no mundo que tem a mais avançada tecnologia em celulose e papel, né? É raro para um setor industrial brasileiro ter esse destaque na economia mundial. E um dos poucos que está com crescimento ainda importante, que tem oportunidade de continuar crescendo. Essa migração que houve das fibras, né, de madeira do hemisfério norte para o hemisfério sul, tem muito a ver com o nosso desenvolvimento aqui no Brasil. Então, as fábricas mudaram muito, hoje são fábricas com alto grau de tecnologia, completamente integradas, sistemas fantásticos de controle de comunicação, que levaram muito mais a sua integração com combustíveis renováveis, né? Na Klabin, nós já estamos com 92% de toda a nossa matriz energética baseada em combustíveis renováveis. E estamos continuando a fazer mais. Então, é uma visão muito boa. Eu acho que a gente tem cumprido com os desafios que o mundo nos coloca hoje de mudanças climáticas, e todo dia isso está batendo a nossa porta. A Klabin foi uma das pioneiras em adotar as metas baseadas na ciência. Lá em 2020, nós aplicamos 2021, nós fizemos as metas para escopo 1 e 2, e agora em 2025, as metas para escopo 3 também, já adaptando todo o processo das metas 1 e 2 para o cenário de 1,5 grau, que é o mais desafiador, e que vai nos trazer a necessidade de fazer uma redução de 42% até 2030, e adotando para 2050 também a meta de net zero, né? Se você levar em consideração que nós começamos a medir nosso inventário de carbono em 2003, 2004, de lá para cá nós já reduzimos 70% das emissões de gases de efeito estufa. Então, essa é uma bela contribuição que o setor tem, a Klabin tem, seguramente a Suzano também, em tornar essa indústria muito mais competitiva e muito mais preparada para as mudanças climáticas. Fenomenal. Quase invadiu a segunda parte da coisa, mas vamos reservar um pouco de suspense. E a Suzano, Malu, como que está inserida nessa frente de mudança, nesse contexto das mudanças climáticas? Tá. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. E eu queria fazer só uma parte aqui. Eu conheço o Mauro há 23 anos e aprendi muito com a Imaflora. Como ele falou, eu sou psicóloga de formação, trabalhava com recursos humanos. Quando eu iniciei, né, os primeiros passos na sustentabilidade, eu estava no sistema financeiro e muitas aulas com a Imaflora para entender, para poder avaliar as práticas dos nossos clientes, etc. Então, assim, tem uma coisa de gratidão aqui, de que vocês fizeram parte da minha jornada no momento que eu não entendia nada, né? Bom, o setor, né, está intrinsecamente ligado à natureza, né? Depende da natureza, trabalha a partir, impacta e é impactado. Então, assim, não tem como a gente não ter a questão da mudança climática dentro, hoje, do planejamento estratégico. Isso, eu acho que é uma das coisas que aconteceu nos últimos anos, que é
realmente não dá mais para você discutir o plano de qualquer uma das nossas empresas sem considerar a mudança climática como uma realidade. Ela impacta em tudo. Ela impacta na floresta, ela impacta no nosso transporte, no porto, ou rodoviário, o que for. Ela impacta em todas as dimensões que são mais caras, mais críticas, caras no sentido de relevância, da empresa. Então, eu acho que, assim, hoje, isso, para mim, é uma das grandes mudanças dos últimos anos. Antes era um grupo que olhava para isso, nós, né? Era um grupo que olhava para isso, que pregava isso. Hoje, isso já virou condição, critério de análise de decisão. Além do famoso, né, vamos colocar um preço interno de carbono, mas você começa a trazer... E é interessante, a mudança que eu vejo é que isso já vem do negócio e da operação. São eles que trazem. Mas, espera aí, como é que isso que a gente está planejando aqui será impactado? Né? Então, eu acho que a gente vive um momento de muito mais consciência e absorção da mudança climática como parte do risco ou da oportunidade do nosso negócio. E aí a próxima questão é, tá bom, e aí o que eu faço a partir do momento que eu tomo essa consciência? Tem sempre aquilo, não vou repetir, mas as frentes relacionadas ao eu existo, eu impacto, então minha indústria, como eu reduzo emissões, minha floresta, como eu faço com que o transporte seja menos impactante, como eu procuro, né, ter os clones, as mudas mais resilientes possíveis, porque não é só a escassez, às vezes é o excesso de água, numa mesma região você vive as duas coisas. Então, a questão da pesquisa, da ciência e da inovação é um fator fundamental. Ele não é algo que você pode acessar quando você quiser. Não, a gente tem constantemente um investimento muito alto em P&D para conseguir enfrentar todas essas mudanças. Então, elas são parte da realidade, elas são parte do dia a dia da empresa. Mas eu acho que, assim, a outra coisa, falando do setor corporativo, né, que você estava falando das empresas, também um aprendizado é assim, ninguém vai resolver nada sozinho. A gente pode ter o dinheiro, a gente pode ter a tecnologia, os meetings para investir, mas cada um tem o seu papel. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar, garantir que a gente, né, faça o que a gente está falando em termos de redução, a gente tem que trabalhar junto à nossa cadeia. Então, nós temos um papel importante de indução de comportamento, mas não só de cobrança, né? Porque, muitas vezes, dentro da sua cadeia, você tem empresas de tamanhos diversos que não têm a mesma capacidade de investimento que você ou que outras. Então, assim, como você trabalha de maneira coletiva para essa cadeia? Uma outra questão é como você apoia e trabalha as políticas públicas. Nós temos que universalizar esses temas. A gente tem que estruturar o mercado de carbono e tem que universalizar os temas. Então, assim, olha para a sua cadeia e como você pode contribuir para que isso se torne perene, né, através da política pública. E o terceiro, eu acho que é aí no campo das soluções, que eu acho que é aí muito desse perfil que o Rosalino estava trazendo, que é o quanto a gente investir na criação de soluções baseadas na natureza, porque é isso que a gente conhece, é isso que a gente, de alguma forma, trabalha fortemente, fica mais fácil. Né? Então, eu vejo o setor hoje muito orientado por esses 4 pilares. Acho que está todo mundo trabalhando nisso. Nós temos hoje 1,8 de área cultivada, né, de florestas cultivadas, temos 1,1 de nativas. Né? E o interessante também é que, do mesmo jeito que, na sociedade, você precisa do governo, você precisa do grupo privado e você precisa do terceiro setor, na natureza, a gente precisa da nativa para estar junto à nossa plantação comercial, ela tem um papel. Então, o desenvolver um olhar sistêmico, tá, em todas as coisas que você faz, eu acho que é uma das coisas que vai viabilizar se acelerar soluções, tá, mesmo sejam as empresas, sejam o nosso setor, nós dentro do setor, ou entre setores. Que eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode acelerar. Como que a gente consegue articular melhor a construção de soluções que envolvam vários setores, todos, obviamente, num ambiente pré-competitivo, mas eu acho que a gente pode dar mais saltos se a gente conseguir olhar para fora da nossa cerca de maneira mais estruturada e intencional, tá, por tanto de desafio que tem aí. Fenomenal. Acho que essa parte do como dar o salto, que é uma das chaves para esse momento que a gente vive, né? É como a gente vai fazer o próximo salto de crescimento. A gente não precisa mais de pilotos, a gente precisa de escala. Exato. A gente não precisa mais de piloto, a gente precisa de escala. Tá?
E falando em dar escala, uma das missões do Imaflora é magnificar os resultados positivos de todos, né? Não é simplesmente só certificar, né? Mas e aí, Ricardo, como que o Imaflora, explique agora como que o Imaflora, além de tudo isso que a gente está vendo aqui, que é óbvio, mas como que está inserido nesse contexto das mudanças climáticas, qual que é e até é uma situação difícil falar qual que é o papel, né? Bom, o Imaflora... Papel como indutor, não como certificador somente. Hein? Claro. O Imaflora tem várias participações dentro da questão das mudanças climáticas, é claro, né? É muito além da certificação, como você traz, Mauro. Desde promoção de boas práticas, mesmo práticas de baixo carbono em diferentes setores, até entrando em questões mesmo de contabilidade, etc., participação da contabilidade da nossa meta nacional, dos nossos resultados nacionais de emissão de gases de efeito estufa. Então, é uma participação muito grande. Eu vou falar um pouco de como o Imaflora vê o setor, né, de plantações florestais no Brasil. Acho que, concordando com várias falas que já foram trazidas aqui, né, o Mauro explicando os números, o Francisco também e tal, todos os três. Acho que uma palavra que define bastante o setor é pujante, né? A gente acho que falou da performance em nível nacional, mas nós temos a performance em nível internacional também, em que o Brasil é fantástico. Acho que foi trazido um pouco pelas questões da produtividade, né, que o Francisco traz aqui também. Então, esse é um ponto importante. Do ponto de vista de sustentabilidade e de ações de sustentabilidade, é verdade, de fato, né, a ação do setor ela é baseada, principalmente o setor florestal mesmo de plantações, é super baseado e dependente mesmo das coisas da natureza. Mas eu vejo que houve, sim, um crescimento, né, uma meio que conquista do setor ao longo do tempo, no sentido de conscientização mesmo de sustentabilidade em geral, né? Isso veio crescendo ao longo do tempo. O setor sempre enfrentou questões mesmo que são colocadas pela sociedade, né? A questão do eucalipto e a água, as questões da monocultura, várias questões. Eu acho que o setor vem aos poucos aos poucos não, acho que, né, com muita pujança, conquistando posições importantes junto à sociedade, e investindo, né, investindo muito, investindo não só nas boas práticas, né, propriamente ditas, mas também investindo nas formas de demonstrar isso junto à sociedade, né, isso é super importante. Então, acho que a certificação é, ao mesmo tempo, uma forma de você aperfeiçoar a sua atuação em termos de sustentabilidade, mas também mostrar ao mundo que você está sendo sustentável. Mas hoje nós sabemos que não é só isso, né? A complexidade é muito maior, né? Então, as empresas investem também em demonstrar, né, suas boas práticas para diferentes atores aí, né? E nós estamos falando de investidores, estamos falando de clientes, cada um com uma demanda diferente, por uma base diferente de dados e tal. Então, eu acho que esse é, ao mesmo tempo, um grande desafio para o setor também, né? Como se preparar e como demonstrar como a sua performance está caminhando, né? Então, a gente vê tudo isso e o Imaflora como um ator que trabalha mesmo nessa interface, né, entre diferentes atores da sociedade em geral, vê esses esforços como muito bacanas. Mas não podemos esquecer dos grandes desafios que nós temos aqui, né? Enfim, são desafios que vão permanecer sempre, né? Sustentabilidade é um pouco isso, né? As ações são sempre visando pontos futuros aí, nunca acaba, né? É mais ou menos isso. Eu vou citar algumas aqui, né? Eu acho que a primeira, que é o tema, né, um dos temas da nossa palestra, da nossa conversa aqui, são as mudanças climáticas mesmo, né? Eu levanto até um ponto importante, né, não só em relação às questões de produção, de uso dos recursos, etc., que é forte mesmo, né? Enfim, em alguns lugares, redução de recursos hídricos, em outros, excesso, como foi falado aqui, e dificuldades, às vezes, né, em localizações geográficas próximas, até às vezes, né, com situações diferentes. Mas também na questão das mudanças climáticas relacionadas à perna social, né? Aí nós estamos falando da inserção, realmente, das empresas dentro das regiões onde elas atuam, dos territórios onde elas atuam. E nós sabemos que as mudanças climáticas vêm com desafios muito grandes em relação à sociedade como um todo. Então, a gente vê um grande potencial de participação também das empresas nesse aspecto, né? E a gente consegue ver isso com muita clareza e acho que, né, enfim, chega, senão eu vou me antecipar aqui, tá, Mauro? Mas é mais ou menos isso, né? É uma situação que está incorporada, eu acho que eu concordo também. Hoje já não tem mais tanto um custo-benefício. É quase que uma necessidade que está entronizada. Eu tenho essa impressão também. A gente tem essa impressão do setor. Acho que é isso. Eu acho que quando
acho que o grande desafio que a gente tem agora não é simplesmente fazer a empresa crescer ou se desenvolver, mas é como fazer isso promovendo o desenvolvimento dos outros também, né? Eu acho que é esse a grande tônica. A gente já passou, quem acompanha esse setor conhece bem desde os desafios da época da Aracruz, quantos desafios a Aracruz venceu e quantas lições aprendidas a gente teve com aquele caso. Então, temos várias empresas que nem existem mais, mas que até hoje deixaram um legado de lições aprendidas. E tentando explorar um pouco essa ideia de lições aprendidas com os outros, como a gente cresce junto. Vocês conseguem citar alguns exemplos bem com a ideia de materializar a inserção das empresas no desafio das mudanças climáticas, na colocação do setor de florestas plantadas como um grande braço de desenvolvimento, e juntando a ideia de produtividade, conservação do solo, conservação da água, conservação da biodiversidade e também promoção do desenvolvimento do entorno. Vocês poderiam dar alguns exemplos para materializar isso? Podem começar. Tá. Eu vou dar um exemplo não técnico. Nós temos uma frente, uma iniciativa que se chama Territórios Resilientes. Essa frente começou há alguns anos. Foi um pouco antes de eu sair da empresa. Eu saí da empresa, acabei de voltar, tá? E agora que eu voltei, a surpresa foi assim muito grande. O que é território resiliente? É exatamente o conceito que não adianta você ir bem num local que não vai bem. Tá? A gente tem que crescer, nós somos extremamente competitivos, como o Francisco falou, acho que mundialmente todo mundo, mas isso não é a meta, não pode ser a única meta, né? Então, quando a gente criou o Território Resiliente, e eu tenho muito essa crença de que o olhar socioambiental, o critério socioambiental, tem que estar em todas as decisões da empresa. Não pode estar na área de sustentabilidade ou na área de P&D. Se for isso, está fadado a virar um projeto paralelo, a primeira coisa a ser cortado na primeira crise que você tem. Você tem que trabalhar para que o socioambiental faça parte de todas as decisões. Território Resiliente, ele reúne eu tenho nos estados, ele reúne profissionais de todas as áreas da empresa, tá? Do jurídico, do RH, da sustentabilidade, da florestal, da indústria, de P&D. E, nesse local, a gente começou a perceber que, por exemplo, a gente investia muito em projetos sociais, mas eu não trabalhava com a área de suprimentos, o desenvolvimento de fornecedores locais. Eu tinha uma meta de educação que não estava conectada com a geração de emprego que eu tenho na região e nem com a formação que eu posso fazer para fora também de empreendedores. Enfim, quando a gente reuniu todo mundo, a gente falou assim, gente, vamos olhar aqui todo o investimento que a gente faz nesse território. Vamos olhar quantas compras a gente faz, quanto a gente tem de floresta, quanto a gente investe no social. Quantos incêndios a gente tem? Quantas invasões de terra a gente tem? Quanto a gente gasta de segurança aqui para conseguir preservar o patrimônio? Você, ao colocar isso, você foi criando uma inteligência coletiva que hoje entende. E é muito bacana, porque os números mostram. Quando a gente começou a ser intencional, nós temos uma meta de retirar 200 mil pessoas da pobreza. Quando a gente começou a ser intencional em conectar a meta da pobreza com a nossa presença no território e com a melhoria estruturada, não é sair da pobreza hoje e voltar no ano que vem, é como que isso se mantém fora. Nós começamos a ver redução nos números das crises, seja de paralisação, seja de incêndio, seja de invasão. A gente conseguiu ver o aumento na qualidade da vida daquele local, né? E tudo isso não é a área social. Isso, o diretor de segurança, ele falando, olha, eu fui lá, numa comunidade, ele desenvolveu o olhar socioambiental, ele desenvolveu o olhar para a escassez hídrica. Tá? A gente tinha uma meta de água. Nós trabalhávamos a meta de água pensando na indústria, o quanto a gente poderia diminuir de uso de água nova na indústria. Hoje, a meta de água está relacionada à bacia hidrográfica, na qual a gente está conectado, compartilha com outros, e como que a gente diminui o nosso impacto nessa bacia hidrográfica e
isso de uma forma coletiva, trabalhando com todos ali presentes. Então, assim, o avanço veio muito dessa consciência de que as coisas estão interligadas, porque dentro das empresas, gente, você monta estrutura, cada um tem seu departamento, cada um tem sua meta. Se você não tiver um esforço muito grande para fazer com que todos entendam que, juntos, a gente, naquele território, realmente tem impacto positivo, tem negativo, como a gente transforma e como a gente traz o território, né, ou a gente vai até o território também para o debate. Então, eu acho que, assim, essa visão de que as coisas estão interligadas, que você tem que conseguir fazer com que aquele local se desenvolva, que você não seja a única fonte, tá? Porque a gente opera em locais muito remotos. Então, você é sempre visto como a única fonte de conseguir um emprego ou conseguir alguma melhoria ou algum contrato. A partir do momento que você fortalece a comunidade, é incrível como a gente viu isso melhorar a performance da empresa. Tá? Então, assim, melhorou a nossa performance. Melhorar, participar do crescimento e desenvolvimento do seu entorno, melhora a sua performance. Eu já ouvi, vocês, 200 mil pessoas da pobreza, olha que filantropia. É bom para o negócio. Uma sociedade mais desenvolvida, mais crítica, mais bem preparada, ela é boa para o negócio também. Ela vai ter um debate com a gente muito bom. Vai ser fácil? Fácil é outra história. Não necessariamente. E aí eu acho que um dos outros avanços, que eu acho que também a gente tem, é na questão da transparência. Sabe, é conseguir colocar não só aquilo que deu certo, mas vamos trabalhar também aquilo que não está tão bom. Como que você abre isso de uma maneira correta, né? Tendo todos os dados que você precisa para mostrar o que está acontecendo. Então, eu vejo assim, hoje, dentro da empresa, e faz com que a área de sustentabilidade não seja mais o único locus que cuida do socioambiental. E está todo mundo entendendo que, ao cuidar do socioambiental, a gente faz melhor o nosso próprio negócio, a nossa operação flui melhor, ela tem menos parada, menos crises, né? E isso, eu brinco que eu sou uma profissional biodegradável. Em algum momento, eu tenho que desaparecer da empresa. Eu estou lá para cumprir essa missão, que é colocar o socioambiental em todas as decisões. Em algum momento, eu ainda creio que isso vai acontecer e que eu posso sair. E eu vejo isso nascendo. Tá, trazendo para o core. E a outra, e que mostra também que o sair da sua própria cerca, né? A gente se juntou com outras 5 empresas e instituições financeiras e criamos a Biomas. Baita desafio esse da restauração. São todas empresas, assim, sabe, que têm competência técnica e é muito desafiador, né? Então, assim, levamos eles para a IBA, agora eles fazem parte lá da IBA do setor, porque a gente pode aprender com eles, eles podem aprender conosco. Então, acho que essa abertura para esse olhar mais amplo, sistêmico, né, é uma das coisas que mais acontece. Além de todas, a gente tem a meta de conectar corredores, 500 mil hectares de corredor, considerando Mata Atlântica, Cerrado e a Amazônia. Você se depara com as questões do país, né? Eu vou conectar corredor na Amazônia, eu estou disputando com o preço da soja, né? Eu convencê-lo, eu já fiz minha parte da Suzano, agora eu estou naquela fase que eu tenho que convencer o outro, entendeu? A fazer a conexão. E aí eu estou disputando com as questões comerciais dali. E como é que é isso? Né? Então, eu acho que você começar realmente a atuar, de fato, naqueles desafios que estão além do seu business plan, puramente, né, faz com que a empresa, eu acho que seja essa empresa competitiva, ao mesmo tempo que ela é a mais diversa do que ela era antes, ela é a que está investindo, está vendo, sei lá, 24 mil pessoas num ano deu para sair da pobreza, é a que está conectando corretores. Então, fazer isso ao mesmo tempo, né, você, obviamente, tem que começar a olhar não só o seu lucro, você tem que conseguir ter outros indicadores, que é aí que o Território Resiliente está trazendo, que mostrem que essa atuação é importante para o bem do próprio negócio também. Muito bom. E aí, Francisco, você, na Klabin, que a Klabin tem um histórico enorme, tem uma bagagem enorme. Quais são os exemplos que você pode repartir com a gente? Eu acho que a Klabin, desde muito cedo, trabalha, né, nas suas partes mais remotas, aí, com muito investimento no interior do Brasil. E a gente vem adotando essa prática de muito tempo, e principalmente quando a gente olhou a certificação FSC, lá nos anos 90. A Klabin foi a primeira, não foi? Do papel e celulose foi. Foi a primeira, né? O setor hoje madeireiro, a Duratex foi um pouquinho antes, né? Exato. A Duratex, a Klabin foi a primeira empresa a ser certificada no Brasil por uma certificadora brasileira, né? Acho que foi essa a questão. Isso porque a Duratex foi certificada um pouco antes por uma demanda internacional por uma outra certificadora que veio dos Estados Unidos para cá para fazer a certificação, né? Acho que é isso.
Então, desde desse período, a gente vem trabalhando a questão no tripé, no econômico, no social e no ambiental. Você pode chamar hoje de ESG, ou de triple bottom line, ou do que você quiser, mas a convivência entre essas três áreas, essas três câmaras, vamos chamar assim, até no formato FSC, é que nos ajuda a continuar desenvolvendo. E com os investimentos que a gente tem feito muito trabalho também nas cidades, nas comunidades. E nós chegamos à conclusão, a mesma que a Suzano, de que a gente não precisa ser paternalista, né? De que o sentido de que eu preciso de uma ponte, eu preciso de um viaduto, eu preciso pintar a escola, mas de ajudar a sociedade a ter ferramentas. Então, nós incorporamos uma plataforma na Klabin, chamada Klabin Transforma, e aí a gente trabalha com projetos na área de educação, ajudando a administração pública, a administração municipal e estadual, a gerir melhor as suas escolas, a ter metas, a ter programas, a ter treinamento e até a intensificar disciplinas como português e matemática. E com resultados brilhantes em termos de DEB. Impressionante como isso impacta. Um outro projeto foi um pouco do que a Malu comentou, da gente integrar um pouco com a cadeia local, o que a gente consegue extrair. E esse tem um projeto chamado Matas Sociais, que integra a Klabin com pequenos e médios produtores. A gente trabalha junto com a Premav, trabalha junto com o SEBRAE nisso, com o Emater do Paraná, ajudando as comunidades a ter a sua melhor renda possível, a melhor utilização. E nós nos deparamos num ponto que chega à cadeia, aonde que ela para, porque ele produz lá a alface, ele produz o tomate ou as frutas, mas onde entrega? E nós acabamos fechando essa cadeia com o próprio sistema dos restaurantes que operam para a Klabin, nas comunidades, né? E um ponto importante, a gente tem um parque ambiental, é um zoológico, na verdade, um local, inclusive, que a gente faz a atenção aos animais silvestres aí que têm sofrido acidentes, né? E todo lá, hoje são 180 animais residentes que não conseguem mais voltar para o meio ambiente, e a alimentação toda deles vem dessa cadeia. Então, é um ciclo que você vai fechando e você ganha respeito. Um dos nossos grandes fornecedores é um assentamento do MST. Então, tem um diálogo constante com eles, e o líder lá diz assim, nós pensamos muito diferente da Klabin, mas a gente consegue sentar, dialogar e entender onde estão os limites de cada um e como que a gente integra essas oportunidades. Um outro ponto importante que a gente tem trabalhado de inovação, a gente olha muito a nossa integração para o meio ambiente, para a floresta, mas a gente não pode esquecer da circularidade, né? As grandes fábricas hoje, elas trabalham um conceito de reutilização de todos os seus resíduos, né? Na Klabin, nós estamos chegando agora a 99,3% de todos os resíduos gerados sendo reaproveitados. Muitos são lodos de tratamento de efluente, lodos de tratamento de água, né? Materiais gerados no processo de recuperação química, que são basicamente relacionados ao cálcio e ao magnésio, subprodutos que a gente põe, que a gente tem que extrair, né? Com a madeira vem outros elementos que a gente não usa no nosso processo, como por causa do potássio. Hoje a gente consegue recuperar potássio, que é um dos insumos principais aí de fertilizantes, né, do famoso NPK. Então, tem uma forte cadeia que está sempre se integrando, e a questão vai ganhando corpo e vai gerando oportunidades para a comunidade. Nós trabalhamos hoje no entorno do nosso núcleo principal, que está lá no centro-leste do Paraná, Telêmaco Borba e Ortigueira, com 7 municípios tratando a questão de resíduos sólidos do lixo municipal. E aí, investindo fortemente na coleta seletiva, apoiando os municípios, e na estruturação de cooperativas. Um dos trabalhos que a gente tem muito forte hoje é com a Viracer, que hoje pertence agora à Ambipar, e nossa cooperativa lá hoje é líder de arrecadação no sistema que é a Ambipar, que é uma franquia social, tem gerado. Então, saímos de uma renda média de menos de R$1.000 para mais de R$4.000 nessa cooperativa. E já começa a fazer um resultado importante.
Esses trabalhos todos dão muito orgulho, que são feitos fora, né, do ambiente, do dia a dia da companhia, mas que dão muito respeito da companhia com a comunidade, da comunidade com a companhia. E a gente pode citar dezenas de outras oportunidades. A nossa indústria tem ido muito para a integração com combustíveis renováveis. Nós somos grandes consumidores de carga térmica, né, de energia. Grande parte do processo é feito com o uso de vapor, de energia, de eletricidade. As nossas grandes fábricas hoje são todas geradoras de excedentes de energia. Você consegue injetar na rede energia renovável. E aí, na questão de transformação dos combustíveis utilizados, a gente hoje fala que a gente usa a madeira no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, né? Nós usamos tudo que é possível da biomassa, inclusive depois também com a recuperação dos lodos das áreas de tratamentos de água e efluente. Nós geramos também o licor negro, que é o licor residual do cozimento da madeira, que é a madeira que sobrou lá, que não as fibras de celulose, né? Toda a lignina, os outros componentes, hemicelulose extrativos. Esse licor é queimado, é a grande fonte de geração de energia das plantas e de recuperação dos químicos também. E, mais recentemente, a gente incorporou tecnologias de gaseificação da madeira. Então, a Suzano já tem, a Klabin tem, a Bracel tem. Nós conseguimos gerar um gás de síntese, né? Ele é basicamente o monóxido de carbono, o CO, e o hidrogênio. E isso dá para você fazer praticamente quase todos os químicos que você queira por várias reações aí. Isso da década de 40, 50, Fischer-Tropsch, mas muito de que a gaseificação hoje substitui combustíveis fósseis, né? E na integração dos nossos processos, hoje a gente consegue gerar 6 diferentes tipos de combustíveis renováveis. Então, uma integração muito forte para nos tornarmos de menor impacto, continuar na vertente de redução de pegada de carbono, mas também reportando muito a questão da circularidade. E um tema agora que está ficando cada dia mais importante para nós, o entendimento da convivência com a biodiversidade. Como nós trabalhamos muito intermeados ali em mosaicos florestais com maciços de florestas nativas, a gente tem um grande convívio com a biodiversidade, nos seus vários níveis, né? Desde os mamíferos maiores até aquela que está no solo e que nos ajuda a entender como é que as raízes absorvem mais nutrientes, como é que você consegue preservar muito mais aquela biodiversidade. E a gente tem encontrado nessas florestas aí lindeiras aos nossos plantios, inimigos naturais de pragas que a gente acaba encontrando nos nossos plantios. Então, tem todo um sistema que está evoluindo, a gente está sempre aprendendo, todo dia é novidade, mas que tem contribuído muito para a sustentabilidade, com S maiúsculo, de todo o negócio. Obrigado, Francisco. E até tinha uma outra pergunta, mas deixo para o final, baseado nessa. Mas e aí, o Imaflora também tem... Ele não só faz, mas ele também induz, né? E quais são os exemplos práticos que vocês podem dar, Ricardo? Que não fira nenhum contrato de confidencialidade que você tem com as empresas também, né? Não, vou contar das não conformidades de todo mundo, não vou fazer isso, tudo bem. Olha, a Imaflora tem encontrado sempre, ao longo de toda a trajetória, vários casos de ações, né, exemplos de ações que vão na direção da sustentabilidade, algumas das quais é um desenvolvimento natural dos próprios processos, eu acho, é a conscientização também da dependência mesmo da natureza. A gente tem aqui conservação de recursos naturais, que é muito importante, né? Então, um zelo realmente por questões de solo, por questões de assoreamento, evitar assoreamento e manter os recursos hídricos da melhor forma possível. Lógico que isso implica sempre uma questão importante, que é a absorção de água na região e os impactos que isso pode causar na sociedade, né, de entorno, mas, enfim, no quesito água, já mudando de patamar, né, também existe, além da conservação, a questão de uso racional mesmo dos recursos naturais, né? Então, redução gradativa de uso de insumos, redução gradativa com, por exemplo, inimigos naturais do uso de químicos,
A própria água, usando gel no plantio, evitando maiores irrigações nas medidas, nos locais em que isso é possível, né? As tecnologias são aplicáveis não de forma genérica. Um item que eu sempre chamo a atenção e que é importantíssimo é a questão da conservação mesmo e preservação, na verdade, de remanescentes naturais nas empresas, né? Um dado do Imaflora que bate com o que foi falado aqui, traz uma média de em torno de 39% a 40% das áreas das empresas certificadas no Brasil destinadas à conservação, em geral, né? Ou já com remanescentes nativos estabelecidos, ou então destinadas, sendo restauradas, né, com uma série de iniciativas para chegar lá. E aí, quando a gente lembra que uma grande parte disso se encontra não só em outros biomas, né, como no Cerrado ou no Pampa, mas no bioma Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados, né, nós estamos falando de áreas de conservação que são muito importantes. E essa é uma conscientização que já vem de muito tempo, né, e que continua acontecendo, e é um papel muito bacana do setor. Tem os desafios, como eu falei, né, a questão hídrica, e tem outros pontos que a gente observa menos como certificadora, como indo ao campo e observando o que está acontecendo, e mais acompanhando a evolução mesmo. Eu acho que as questões de plantas industriais mesmo, que acho que o Francisco traz bastante coisa. Eu vi a Malu concordando com as tecnologias, né, que também já estão na Suzano, com certeza. Mas a gente percebe muito isso. É um uso racional cada vez maior, um uso cada vez menor de recursos naturais para fazer as plantas funcionarem, né, a reciclagem em uma grande medida, e redução mesmo de efluentes, emissões, resíduos crescente, né, de uma forma muito interessante. Um desafio, eu gosto sempre de colocar uma pimentinha, né, no fim da fala, um grande desafio, no meu modo de ver, hoje, são os processos, exatamente os processos de expansão, né? Às vezes em grandes áreas, com, lógico, a inserção de novas atividades dentro de territórios, que sempre é uma questão delicada, que tem que, né, abrir espaço dentro de uma aceitação social, né? E é lógico, né, grandes questões de, por exemplo, expansões em territórios como o Cerrado, que não são áreas que têm um regime hídrico muito favorável. Então, são desafios, eu acho, que as empresas enfrentam hoje e, com certeza, estão pensando em como, né, equacionar essas coisas todas. Acho que é por aí. Mauro, posso falar uma coisa? A gente está celebrando os 30 anos da Imaflora aqui, né? E eu comecei com sustentabilidade em 2001. São 20 e poucos anos. Nós não falávamos de sustentabilidade como a gente fala hoje. A linguagem não era da eficiência, certo? A linguagem não era de que era melhor para todos, entendeu? Não era isso. E eu acho que isso foi uma das coisas que fez com que a gente talvez patinasse um pouco, ou não pegasse uma velocidade de cruzeiro, que acho que ainda pode, não está na velocidade de cruzeiro, mas já está. Eu acho que esse foi um dos problemas, porque tudo que o Francisco estava descrevendo aqui, né, são coisas que hoje vários de nós do setor praticam, e elas são boas para o negócio, elas não são boas para o pessoal da sustentabilidade. Elas são boas para o negócio. Quando a gente consegue perceber isso, entendeu? Facilita muito você conseguir o investimento. Você nem tem que conseguir, eles vêm te pedir para buscar, ver quem é parceiro, quem pode apoiar aqui ou lá. Então, eu acho que quando a gente tira essa dicotomia de nós e eles e percebe que uma empresa bem gerida é uma empresa bem gerida socioambientalmente também, está dentro e fora, né, a gente consegue ir mais rápido. Eu acho que o que agora é o que eu falo, acho que tem que estimular mais as parcerias, mais as conexões, né, para o campo que vai além da sua cerca, para falar desse jeito. Mas, enfim, é só assim, eu acho que esse é um aprendizado muito importante, que eu acho que a gente demorou para conseguir criar essa linguagem. Eu me incluo nisso, tá? Totalmente, lembrando dos meus primeiros slides sobre o tema em 2002, como eu falava, né, e olhando o impacto hoje. E acho que o setor, né, principalmente o nosso de florestas, papel, celulose, ele tem muito a contribuir com outros setores que fazem uso da terra no Brasil. Acho que foi um setor que foi muito desafiado, porque nós exportamos muito, fomos para fora, tivemos que aprender, estamos aprendendo até hoje, né, e as regulamentações mudando, a gente tem que se adaptar sempre, mas é um setor que, para mim, é um exemplo para os outros que fazem uso da terra no Brasil. Sem dúvida. Acho que o que eu acompanho do setor desde a década de 80,
naquela época, o único setor que foi cobrado do jeito que foi, por critérios sociais e ambientais, o único foi esse setor. Estão com os problemas resolvidos? Definitivamente não. Mas acho que tem um legado de aprendizado, de lições que podem ser passadas para outros, que a gente precisava trabalhar. Enquanto a gente falou aqui de transparência, nós temos outros setores de uso do solo que não querem transparência, que não querem fazer rastreabilidade da sua cadeia, que não querem que os documentos de origem de cada ponto daquele produto, dos seus insumos, apareça. Ainda hoje. Isso aqui acho que é um tema de uma mesa aqui de cima, da mesa do agro. Então, acho que esse é muito claro que o setor tem bastante lições para passar. Lógico, continuamos com um problema. Qualquer setor que tem, sob seu domínio, 17 milhões de hectares de terra, vai ter problema. Vai gerar problema, mas vai gerar também solução. E é um pouco essa a ideia, até agora, de tentar explorar, né? Quais são as inovações que a gente quer ver para o futuro, né? Então, as teorias de desenvolvimento econômico, da criatividade, da destruição criativa, coloca que os saltos de desenvolvimento vêm através da inovação. Mas, para ter inovação, eu preciso ter aberto para fazer essa inovação. E vocês, como que vocês estão vendo os próximos 30 anos de desenvolvimento do setor? Ele vai continuar sendo esse líder? Ele vai liderar outras coisas? Vamos ter mais inovação acontecendo nisso? E lembrando da Malu, a Malu, quando a gente se conheceu, foi exatamente isso. Ela tinha acabado de assumir uma diretoria nova num banco, e ela falou, bom, o meu papel aqui é desaparecer em tantos anos. Eu falei, bom, finalmente eu encontrei alguém que não está defendendo o seu próprio salário. Que está falando, se eu quero desaparecer é porque eu quero deixar a missão cumprida. E é um pouco isso mesmo, né? Só que, infelizmente, a gente não desapareceu ainda, por um lado, né? Mas temos esperança ainda. Quer começar? Posso sim. Acho que o setor tem trabalhado muito essas questões, de toda a integração, né, da área florestal com toda a cadeia da nossa análise de ciclo de vida dos nossos produtos, e isso vai até a circularidade nas nossas fábricas e nos nossos destinos dos produtos finais. Isso tem levado a muitos desenvolvimentos e oportunidades. A gente começa olhando o que mais a gente pode fazer com a floresta, que não fazer apenas fibras de celulose e energia. Então, o que você consegue tirar delas, né? A gente tem muitos trabalhos avançados aí com o uso de lignina, com transformações das fibras, com biocombustíveis, com combustíveis renováveis da aviação, aí o SAF, né? Que seguramente não vai ter uma solução única, porque nada é vencedor sozinho nesse segmento, você vai ter múltiplas oportunidades, né? Então, acho que essa integração maior de materiais renováveis, ela pode sofrer os soluços por momentos econômicos, como a gente está passando, mas ela será uma necessidade para o planeta, né? Hoje, quase difícil de entender alguém que ainda questiona o aquecimento global. Podemos questionar o impacto maior ou menor disso, mas ele está aí batendo a nossa porta. E a transição da economia já começou, né? Vamos continuar com o petróleo por muitos anos, seguramente, mas o papel do combustível, dos renováveis também. E aí isso vem da terra, né? Isso vem do uso da terra, e acho que nós, como bons usuários desse sistema, temos muito a contribuir. E as empresas têm trabalhado bastante nessas oportunidades. O outro lado é o lado que a gente já mencionou e falou um pouco aqui, é de eficiência. Cada dia a gente procurando mais as nossas questões aí que envolvem soluções de logística, soluções até mesmo de você entender as mudanças climáticas e aquilo que está te afetando. Nós trabalhamos hoje com uma logística florestal bastante grande e de produtos. Toda a integração do nosso produto aí com os nossos clientes e como é a maneira mais eficiente de converter esses produtos e de reutilizá-los, né?
produção de papel no mundo hoje, quase 2/3 disso, um pouco mais de 66%, já é com base em reciclagem, né? E a gente já aprendeu que o dogma que nós tínhamos que uma fibra era reciclada 5, 6 vezes não é bem verdade. A gente pode ter, de acordo com as oportunidades, múltiplos usos das fibras em que são geradas aí com tantos anos nas florestas para que elas cresçam. O outro ponto principal que a gente vê é nos nossos papéis a tecnologia avançando, de forma que a gente possa ter monomateriais. Monomateriais hoje significa que você consegue colocar no papel, na embalagem, nos produtos até para higiene e limpeza, que você consegue criar barreiras, né? O que são essas barreiras? Hoje o pessoal reveste com plástico, coloca alumínio, faz um complexo de materiais que depois fica muito difícil de processar, de reciclar, de reutilizar. Então, os nossos P&Ds aí têm trabalhado muito nessa questão dos materiais, dos monomateriais, com propriedades barreiras, e mais do que isso, propriedades barreiras conferidas por químicos renováveis, né? Então, essa é uma grande ambição, e isso está em curso, está acontecendo. Eu acho que é uma janela de oportunidade muito grande para o setor nos próximos anos que virão. A gente continua vendo oportunidades de crescimento nesse setor, principalmente para nós aqui deste lado do mundo. Não são muitos locais hoje que você tem áreas ainda possíveis de grandes plantios, né? Se você olha os números da FAO, os números hoje são de 4 bilhões de metros cúbicos por ano de uso de madeira no mundo. Metade disso hoje ainda vai para queima, né? Principalmente nos países não desenvolvidos. E o setor de madeira de florestas plantadas é muito pequeno em tudo isso, 4 a 5% apenas. Então, os trabalhos aí com intensificação florestal, com o uso de tecnologia, né, com a biotecnologia crescendo e nos dando ferramentas novas, com controles de pragas e doenças aí também voltadas para a integração com soluções naturais ou com soluções de biotecnologia, acho que são pontos que virão e que vão nos ajudar muito a que a gente reduza o impacto de crescimento em mais áreas, mas consiga produzir mais nas áreas existentes. Então, acho que essas são oportunidades e desafios muito importantes que o setor tem e que ele está trabalhando bastante nisso, com uma visão muito clara de desenvolvimento das pessoas. Hoje, uma grande dificuldade que todos nós no setor industrial vivemos é como atrair gente para trabalhar, né? Todo mundo quer ser influencer hoje, né? Está participando. Quem é que quer trabalhar em turno ou está indo fazer um plantio florestal, uma colheita florestal? Então, a tecnologia hoje está nos ajudando. Então, tem modelos autônomos sendo olhados, né? Porque a gente vai precisar disso. A gente já vê países dizendo assim, nós não queremos mais trabalhar em turno, né? Um dia desses, eu estava numa das viagens, passando pela Alemanha, tinha uma greve no aeroporto, e eu fiquei curioso e perguntei o que está acontecendo. O cara falou, não, o pessoal não quer mais voar à noite. Então, você imagina como que nós vamos fazer com as viagens intercontinentais, né? E isso mesmo reflete na mão de obra que a gente vai precisar desenvolver e atrair. Nosso setor ainda no Brasil tem sido muito atrativo, por ser um dos poucos setores que tem se desenvolvido e tem atraído muita tecnologia, mas é uma preocupação formar, reter, dar oportunidades e ajudar as pessoas a se desenvolverem e a contribuir para que esse setor e o planeta sejam muito melhores. Muito legal. E eu esqueci de mencionar uma coisa, né? Hoje saiu o caderno especial sobre inovação do valor econômico, e nós temos aqui a primeira e a segunda empresa colocada nesse índice do setor de papel e celulose, de inovação, né? Então, quer dizer, não é um reconhecimento público importante, né, para ter. E Malu, vamos colocar um ponto a mais. Você que passou pelo setor de mineração, voltou para o setor de papel e celulose, que tipo de visão você traz agora que mudou
a sua perspectiva para os próximos 30 anos também. A primeira coisa que eu queria era só reforçar, até com base na notícia que você deu, que assim, não dá para a gente ter ideia do que vem em 30 anos. Então, o que me traz a confiança de que o setor vai continuar, né, tendo a solidez, enfrentando desafios, assumindo, é exatamente a característica da inovação. Tá? É não ter o medo de inovar, não ter o medo de desapegar do conhecido, do seguro, desapegar na medida certa, fazer a transição para a necessidade do novo. Então, isso me traz esse alento, né? A segunda coisa é que eu acho que a gente vai se consolidar como um dos pilares da bioeconomia para o mundo. Tá? Eu acho que isso é tanto olhando a ótica do produto que a gente vai poder oferecer, e aí o Francisco, eu tento não repetir aqui, mas o Francisco já deu vários exemplos, né? Assim como a maneira como a gente atua dentro da empresa, tá? Onde a gente realmente tem esse olhar responsável na questão socioambiental. Então, acho que eu vejo a gente como esse grande pilar, sabe, fornecedor de soluções realmente para a gente conseguir fazer a transição do fóssil para o renovável a partir dessa característica da inovação. Agora, se eu for olhar de quando eu entrei, pensando que eu saí, voltei, quando eu entrei no setor, foi 2015. Eu via assim, mais ou menos, eu via as empresas, tá? E eu via a sociedade, aqui incluindo comunidade, todo mundo. E as conexões se davam através das certificações, tá? Do licenciamento, das regulações. Tá? Era assim que se dava a comunicação. E, algumas vezes, com muito conflito. Né? Depois, antes de eu sair do setor, eu já consegui ver que a gente começou a dialogar. Não era só pela certificação, continuam as regulações tendo o seu papel, mas a gente conseguiu perceber que a construção da solução é sentar, sim, com o MST, entendeu? E a gente fez o acordo com eles, né, na Bahia, e sentar juntos, e vamos assumir aqui qual é a dificuldade com a terra, qual é a nossa, qual é a dificuldade do INCRI e tal, e saímos numa solução ali, que foi uma solução, no fim, boa para todos. E assim com outros grupos, com outros desafios. Eu acho que a gente olhar para frente, né, eu acho que essa conexão do fazer junto, o diálogo é o começo, mas tem uma coisa que é realmente viver o processo da criação coletiva, das condições, tá, do entorno, e que são refletidas dentro da empresa automaticamente, não existe mais esse nós e eles. Então, assim, as certificações, elas são reflexo da consciência da sociedade. Certo? O que você me exige no seu processo é o que a sociedade hoje está, né, o nível de consciência que a gente tem. Então, assim, eu acho que se a gente consegue refinar, apurar essa leitura, entendeu, de para onde está indo a sociedade, eu tenho certeza que eu vou entregar o produto. Tá? A bioeconomia vai funcionar, mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso entender qual vai ser a condição dessa sociedade, eu inserida nessa sociedade, para discutir o uso da terra, para discutir a questão hídrica, para que a biodiversidade seja mais rapidamente valorizada da forma como ela tem que ser valorizada, como eu trago esses ativos para dentro, tá, da minha área financeira, para eles entenderem, e aí tem vários mecanismos sendo criados no mundo. Então, eu acho que, assim, eu não consigo te dizer o que vai acontecer daqui a 30 anos, mas eu acho que isso vai para além do produto que eu vou ofertar e da relação. Vai ter uma questão no meu modelo de negócio. Tá, que vai ter... Será que a gente vai ter grandes fábricas como a gente tem hoje, sendo construídas em função da questão da terra? Porque hoje a gente só constrói fábricas, né, de 1 milhão. Né? Será que é isso? Então, assim, eu acho que não há como negar que, da forma como a gente está indo, a gente vai ter também, além do que eu vou ofertar, eu vou ter que estar olhando provavelmente o meu modelo de negócio para estar fazendo com que ele continue sendo esse competitivo, mas contemporâneo, tá? Para aquilo que vai estar aparecendo, lidando com isso sem medo. Eu falo do Abrir a Casa. Semana passada eu recebi 15 ONGs numa das nossas operações. Tá? Convidamos, foi lá com a gente. Abrir a porta, entra aí, pergunta, vê. Né? Vai na indústria, vai na comunidade, vai ver como a gente está trabalhando com integração lavoura, pecuária, o extrativismo dentro da plantação do eucalipto, como a gente está fazendo com as quebradeiras. Então,
enfim, eu acho que a gente tem que assumir que nós temos que estar abertos para entender, capturar a partir da competência da inovação, mas ela vai ser transformadora do modelo de negócio também, não só do produto que eu vou ofertar. Muito legal. Acho que essa parte a tecnologia pode resolver tudo, mas a gente precisa entender como vai ser o relacionamento dela com a sociedade, e eu acho que é crucial para nós mesmo. A gente tem fé na tecnologia, mas e como que a gente vai se relacionar com ela, né? Eu fui, logo que eu cheguei na empresa, né, eu quis conhecer a nossa nova fábrica aqui em Ribas, lá no Mato Grosso do Sul. E eu fui lá e você sabe melhor que eu explicar, todas as novas tecnologias, tudo de eficiência super bacana na indústria. Aí alguém chegou para mim e falou assim, olha, amanhã nós vamos visitar um módulo florestal, onde a gente estava fazendo a plantação. E eu cheguei lá, era um módulo com refugiados venezuelanos, e com indígenas, povos indígenas de várias regiões ali do estado e até próximo do estado. Aí eu cheguei lá, tinha o banner nas linguagens, no idioma indígena, tinha em espanhol e tinha em português. Todas as questões de segurança, tudo. Aí tinha também uma máquina, onde a gente está tentando mecanizar, né, a plantação, porque é um trabalho muito duro e a gente acha que a gente tem que conseguir mecanizar. Quando abre a porta, que é um piloto caríssimo e tal, era um indígena que estava pilotando aquela máquina. Tá? Então, assim, é muito bacana ver como a gente está conseguindo evoluir, não só na tecnologia mecânica, vamos dizer assim, mas também nas tecnologias sociais, de como a gente consegue atrair, e não foi fácil, viu? Teve desafio para caramba, viu? Teve muita coisa lá que não deu certo, que teve que rever, né? Mas agora aprendemos e até estamos tentando mostrar para as outras empresas de que é possível, né, encurtar o caminho de quem resolver também distensionar questões sociais para além daquilo que é o seu problema ali da região direta. Acho que esse é um outro ponto, né? De como que a gente pode criar um fórum de repartição de lições aprendidas, né, para o futuro. Quem sabe essa já seja mais uma demanda para uma Flora nos próximos 30 anos. Né, Ricardo? Mas e aí, você, agora, 30 anos passados, 30 anos pela frente, o que nos espera? Bom, eu vou começar. É difícil falar depois dos dois, né? Porque muita coisa já vem à tona do que eu pretendia projetar também, mas acho que é legal fazer alguns paralelos aí. O conceito de biodegradabilidade, eu queria só lembrar que o nosso conselheiro Tasso Azevedo, né? Ele costuma falar que o ideal de uma ONG como a nossa, que tem a nossa missão, etc., também é esse. É desaparecer daqui a um certo período de tempo. Acho que em 30 não, talvez nem em 60, quem sabe em 90, né? Já vai estar desaparecendo. Quanto antes, melhor, bem isso mesmo. Mas acho difícil, tem muito desafio ainda, né? Mas, enfim, para dar força nesse conceito, acho que o conceito é esse, é um conceito de desprendimento mesmo, é um conceito de buscar objetivos que são ambiciosos, mas são muito bacanas, né? Então, compartilho muito com isso. Também compartilho com a ideia de que, e isso é algo que a gente vê na maioria das empresas mesmo, né, e a expectativa é que haja sempre melhorias muito grandes nisso, que é essa questão da separação e da entronização de conceitos, né, que foi trazida aqui no nosso debate também. Nunca é um setor, né, e a gente acompanhou por muitos anos como certificadora esse esforço, né, do setor de sustentabilidade que não dialogava com o setor operacional, que não dialogava com o setor... com os diferentes setores dentro da empresa. Né? Então, para os 30 anos, eu acho que é isso que a Malu já traz como algo que está acontecendo de muito forte. Né? A gente quer ver isso realmente disseminado para todos os empreendimentos. Né? Isso é fundamental mesmo, porque aí é uma conscientização, uma entronização que vão fazer com que realmente os resultados de sustentabilidade venham. Tem alguns itens que a gente dá considera como dados já, né, que é a continuidade de investimentos em boas práticas, investimentos em novas tecnologias, e aí tem as tecnologias mais convencionais, que a gente já conhece, tal mecanização, uso de drones, etc., e tem as outras que estão acenando e aquelas que a gente nem imagina, né, e eu acho que todas elas são muito importantes. Para dar dois exemplos das que estão acionando, já estão acontecendo também, né, a integração de inteligência artificial dentro dos processos, e principalmente a coisa de biotecnologia, né, e melhorias mesmo, enfim, vários exemplos, para não entrar na área industrial, que
não é exatamente o nosso setor de maior conhecimento, eu também reconheço isso, mas eu tenho certeza que tem coisas fantásticas acontecendo. Então, isso é uma visão para 30 anos também, que isso vai se aperfeiçoando cada vez mais. Mas agora vamos tratar da questão mais social também, que eu acho que é super importante, foi trazida aqui, né, que é realmente esse investimento crescente nesse engajamento, nessa transparência, nesse diálogo mesmo com as populações locais, né. Então, primeiro, pensando nas áreas de atuação, isso é fundamental e a gente quer ver isso de uma forma que, né, é uma visão mesmo de mundo de 30 anos, de que haja essa integração, que haja essa aceitação, que haja, eu diria que essa parceria, até essa cumplicidade para conseguir trazer melhorias cada vez maiores, né, para os territórios onde as empresas atuam. E aí também concordando, eu acho que tem um papel muito forte de articulação. Porque é isso, né? Ninguém sozinho faz nada. A certificação sozinha não faz nada. As iniciativas SG sozinhas não fazem nada. O setor privado sozinho não faz nada. O governo sozinho não faz nada. Você precisa de várias iniciativas indo para o mesmo sentido ao mesmo tempo, simultaneamente, de uma forma conjunta. Então, mas aí eu vejo isso como um potencial muito grande dentro das grandes empresas, principalmente, essa capacidade de articulação, não só no território, né, mas foi falado aqui também na questão de políticas públicas mesmo, advocacy, né, construção de novas políticas, que resolvam grandes problemas mesmo, grandes equações nossas, né, não, sempre vai ter o que melhorar, nunca vai ser perfeito, mas que caminhe nessa direção, né, na direção de desenvolvimento territorial, diminuição de desigualdade. Isso eu acho super importante, o quanto as empresas vão conseguir contribuir com todo o seu conhecimento, capacidade de articulação, etc., nas mudanças climáticas, trazendo de novo isso para a pauta, né, que é um desafio da humanidade, não é um desafio, né, exclusivo de ninguém. Então eu vejo dessa forma, vejo coisas muito boas, né, mas vejo enormes desafios e como a Malu trouxe, eu acho, né, não é fácil, né, são coisas que nós vamos ter que batalhar muito para conseguir. Será que o nosso organismo gigante, organismo vivo gigante do complexo florestas vai estar vivo, né? Essa é a grande questão, né? Nós temos que fazer isso acontecer, né? Vamos olhar o copo meio cheio, exatamente, né? A gente tem que acreditar nisso, eu acho. Nós temos que acreditar nessa visão de longo prazo, né? E está sobrando aqui, estou vendo sobrando 6 minutos, eu posso abrir para algumas perguntas? Temos perguntas? Olha, temos 1, 2... Pelo menos 2 já está bom. Alguém consegue? Vai. Você pode falar seu nome, por favor? Boa tarde, meu nome é Thomas Butcher, sou do Núcleo da Madeira, que congrega a cadeia produtiva do uso da madeira na construção civil. A pergunta seria para o Francisco e para a Maria Luísa. Temos aqui na mesa mais de 2 milhões de hectares de floresta plantada. Falando de floresta e inovação, eu queria trazer um exemplo e depois um precedente que está na mesa. A referência à Stora Enso, que é a empresa sueca, que tem mais de 1 milhão de hectares plantados, que trabalha eminentemente com papel e celulose, mas trabalha também na construção civil. Eles produzem componentes pré-fabricados, painéis, vigas, pilares, escadas prontas, e também tipologias prontas para escritórios, para hospitais, para escolas, então estão intimamente ligados com a construção civil. A Klabin e a Suzano, salvo engano, hoje, eminentemente com papel e celulose. Okay? Falando de inovação, será que não poderia incluir, de repente, se voltar para a construção civil? E a Klabin tem um precedente muito interessante. Nos anos 90, ela desenvolveu uma casa com base tecnológica da floresta plantada, que são de pequenas seções, então até 4 metros, de seções delgadas. Então, era uma criação de um conhecimento técnico que não existe, de uso de eucalipto, que também é um precedente que o Brasil é bem avançado, vídeo IPF, por exemplo, sem tratamento. Então, eu acho que é um caso muito interessante. E a gente tem uma demanda, por exemplo, de 6 milhões de unidades habitacionais, um déficit nacional, e o uso da madeira seria um excelente vetor de combate ao clima, porque a gente sequestra carbono. Então, a pergunta é se
se vocês dois, a empresa de vocês dois, pensa em explorar isso, e se sim ou se não, qual seria um cenário favorável para que isso acontecesse, do ponto de vista das políticas públicas, do mercado, do consumidor, etc. Obrigado. Obrigado, Thomas. Sendo uma pergunta direta, posso pedir para o Tapia fazer a dele também, porque daí a gente já, como a gente tem pouco tempo para ficar aqui no tempo, dá para mais uma. Então, o Tapia. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Sou Luiz Tapia, da Veracel Celulose. Na verdade, não é uma pergunta, Mauro, mas acho que vale aqui um reconhecimento nesses 30 anos do Imaflora. Eu sou uma pessoa que eu convivo com o Imaflora, conversando com o Ricardo há 14 anos, mais diretamente. A Veracel, ela escolheu o Imaflora em 2011, e por uma questão que a gente precisava trocar de certificadora. E, naquele momento, né, o Imaflora foi escolhido não por certificar FSC, mas por ser uma entidade que elevaria o patamar das nossas ações. E isso o Imaflora vem demonstrando ao longo dessa jornada, porque, através do Imaflora, nós certificamos 100% do nosso fomento. Nós somos a primeira empresa com 100% do fomento certificado. Pequenos produtores, de 15 a 800 hectares, mais ou menos. Mas o Imaflora trouxe para nós uma visão tão elevada, que ao tempo que, como empresas, poxa, mas está tão difícil, mas hoje, olhando como negócio, como o Malu trouxe, fez o nosso negócio, o nosso território evoluir. Porque, como dizia um grande conhecido, um grande amigo meu, o Malu conheceu, não há empresa de sucesso em território fracassado. Essa é uma máxima que vale muito bem para todos os nossos locais. E o Imaflora traz para nós essa visão. Como é que a gente consegue evoluir a cada momento, a cada dia, nos nossos processos. Não, quando eu falo nossos processos, eu não estou falando de produzir celulose, mas eu estou falando da minha relação com a sociedade, da minha missão, do meu propósito como presente numa sociedade, num território, influenciando esse território nas mais diversas maneiras. Então, acho que aqui eu posso agradecer o Imaflora por esses 14 anos, por tudo aquilo que o Imaflora trouxe. Eu estou falando da Veracel, mas, assim, converso com muita gente no mercado, e eu sei que essa é o dia a dia do Imaflora. Né? Então, fica aqui meu agradecimento. O Léo está aqui na minha frente. Ricardo, muito obrigado por tudo que vocês têm trazido para os nossos negócios, para o Brasil, né? E levado também essa visão para o restante do mundo. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo depoimento. Acho que vale até uma salva de palmas novamente para o Imaflora. Né? Acho que o cantar os parabéns vai ser depois, na próxima sessão, mas aqui pelo menos uma salva de palmas. Mas eu acho que o bacana é a gente também lembrar que no começo não eram flores. Tá? Essa relação entre Imaflora, certificador e as empresas, ela também foi construída. Ela também evoluiu. Porque no começo não era bem assim, certo? Tinha... Até mesmo com as ONGs não era simples. Eu gosto sempre de ter a perspectiva. A rede Deserto Verde. Aí Vamos celebrar, porque não foi sempre assim. A gente todo mundo, todos os envolvidos tiveram que evoluir, se desapegar, evoluir, ver o resultado, ver que fazia bem. Não, só completando e tentando responder a questão da madeira, uso da madeira, né? A Klabin trabalhou muito nisso. A Klabin teve serrarias no passado. Nos anos 90, nós fizemos um modelo de desenvolvimento de um polo madeireiro na região de Telêmaco e outro em Lages, em Santa Catarina. Depois, nós fizemos, inclusive, associação com uma empresa americana para desenvolver uma serraria de alta escala no Brasil. Mas os ciclos econômicos sempre foram adversos para esse setor. E também uma certa prevenção no Brasil de usar madeira na construção. A madeira acabou indo muito para acabamentos, né, pisos, molduras de portas, etc., e não cresceu como a indústria de construção civil deveria. Uma pena, porque eu acho que é um material nobre. A gente vê construções de madeiras magníficas. Hoje a gente vê prédios aí de 15, 20 andares sendo construídos com estruturas de madeira, né? Canadá, Escandinávia, a Europa tem puxado bastante isso. Mas aqui no Brasil ficou a cultura do material, né? Se a minha casa não é de material, como se a madeira não fosse um material, mas eu acho que isso envolve. Então,
depende um pouco desse ciclo, aí foi uma opção da companhia de focar onde ela podia ter o seu desenvolvimento e ela podia continuar crescendo. Não temos nada contra a madeira, não, somos super a favor, só precisamos ver se o mercado ajuda. Ou seja, se tiver demanda, onde tem demanda, tem oportunidade de ganho, a empresa pode se tem interessar. opções na floresta. Né? Legal, acho que o grupo da madeira tem fomentado muito essa demanda, né? Tentando mudar o paradigma da construção civil no Brasil e acho que tem que continuar mesmo. Só que não é simples, né? Eu queria reagir à fala do Luiz aí, enfim, e aí vale também não só para a Veracel, mas para todas as empresas e todas as organizações. Primeiro, para reconhecer que isso é um processo, né? Eu acho que uma Flora também evolui junto com as empresas nesse processo todo, concordo totalmente, Malu, isso é fato. E também é lembrar isso, né? Acho que isso é a cara, isso é um pouco do que é o Imaflora, de fazer realmente essa enfim, como diz o Mauro, induzir, mas tem uma expressão melhor que isso, não é bem uma parceria, mas é um trabalhar junto, um achar soluções conjuntas, eu acho que esse é o termo que eu estava procurando, né? Achar soluções conjuntas que resolvem os problemas progressivamente ao longo do tempo, né? É uma relação que, sim, tem sempre muita confiança envolvida e tem, aí sim, a gente pode falar que ninguém faz isso sozinho. Isso faz parte do DNA do próprio Imaflora. Então, é trabalhar em conjunto com os diferentes atores para encontrar essas soluções e implementá-las, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, fica um agradecimento de volta também, né, a essas empresas que acreditaram nisso, investiram nisso e estão nessa pegada desde então, né? Então, estão evoluindo junto com a gente dentro desse processo que a Malu trouxe. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo elogio, né? Obrigado a vocês todos. Uma honra estar aqui junto com vocês também, tá? O Luiz podia estar aqui também, né? Vamos combinar, né? Mas, enfim, uma honra muito grande. Obrigado. Eu estou controlando aqui o tempo, porque algumas pessoas precisam sair 5h30 em ponto, né? Mas se tiver uma pergunta rápida, a gente consegue fazer. Olha, temos mais uma. Pode ser? Estou controlando o tempo. Alô? Opa, boa tarde, tudo bom? Muito interessante ouvir vocês fazendo uma pergunta bem rápida. Bom, primeiramente, meu nome é Elias. Sendo bem direto, eu gostaria de saber um pouquinho como que é a prestação de contas das empresas nas quais vocês trabalham em relação ao consumo de água pelas plantações, né, diretamente conectada aí com as comunidades afetadas, né, ou comunidades envolvidas nas operações. Entendo que as operações envolvem comunidades muitas vezes pequenas, né, estão localizadas em regiões ali de propriedades rurais pequenas e não sei, provavelmente deve ter bastante exemplos aí de questões hídricas, do consumo hídrico do eucalipto e até um ponto já ouvi falar que é verdade, até outro ponto eu já ouvi falar que é um mito, né, que o eucalipto tem um consumo ali da bacia hidrográfica, enfim. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho nesse sentido, por favor. Olha, acho que é sempre uma realidade importante e que é uma questão que está vindo aí das mudanças climáticas e das projeções de mudança do clima para frente. É muito interessante saber aonde você planta a sua floresta e aonde ela cresce. O eucalipto consome água? Consome, mas a floresta nativa também consome. A diferença é muito pequena quando você faz testes. A gente tem experimentos com microbacias. Suzano tem na Aracruz há muitos anos, acho que a Veracel tem, a Clabin, as outras todas têm. A gente tem muita informação científica sobre isso. Se você planta em regiões de déficit hídrico, o eucalipto vai aparecer como sendo o que está secando o lençol freático. Mas a gente hoje consegue monitorar lençol freático, consegue monitorar a evapotranspiração. Sei lá, 98%, 99% da água que a madeira usa é para transpiração, né? Não é para o seu próprio crescimento. Então, é uma questão muito importante. Um conceito que a Clabin tem trabalhado bastante é o conceito do manejo hidrossolidário. A gente faz um mapeamento completo das nossas bacias hidrográficas, onde estão os principais contribuintes e aquilo que está impactando nas comunidades que estão provavelmente a jusante aí da onde a gente está fazendo os plantios. É um conceito que a gente vem evoluindo nos últimos anos. A gente está indo já para quase 100% do nosso planejamento florestal em cima disso, ou seja, eu até mencionei um pouco antes,
A gente, quando vai fazer preparação as divisões dos talhões ou dos produtos, dos materiais e das colheitas no futuro, a gente não deixa mais do que 40% de uma área de bacia descoberta, né? Porque aí até vira o novo plantio. A gente busca adaptar as espécies àquilo que é a realidade do microclima, né? As condições, aí os florestais gostam de falar nas condições edafoclimáticas, né? Que é a combinação aí de toda a questão de solo, meio ambiente e de materiais que você está colocando. A gente sabe hoje que o planejamento é essencial nisso, né? Se você erra, você realmente pode prejudicar um corpo hídrico. Mas a gente tem um avanço muito grande em outros setores, né? Todo o mapeamento hoje que foi feito aí, por exemplo, para o CAR, né? Que foi previsto, a gente fez o levantamento de todas as nossas nascentes, né? O número que eu tenho de mais claro de cabeça, só no estado de Santa Catarina, que não é a nossa maior área florestal, são 10 mil nascentes nas nossas áreas. A gente já chegou a fazer conta que a gente gera muito mais água hoje nas nossas áreas florestais do que a gente consome nas nossas unidades. Então, é uma preocupação, tem que ser levado em conta, tem que ser observado e tem que ser uma política da empresa de entender onde é que você está plantando e como é que você consegue contornar isso, justamente porque você tem o diálogo com as comunidades e você precisa estar informando que você não está exaurindo os pontos, né? Pessoal que plantava antes em cima de nascente, etc., secava nascente, sim, senhor. Hoje em dia, o setor acho que já evoluiu muito nisso. Os trabalhos feitos aí com as universidades, com os institutos de pesquisas florestais, com os institutos de pesquisa até de clima, né, nos ajudaram a desenvolver padrões muito bons hoje. Eu acho que tem muito a evoluir, mas o setor já andou bastante nisso. É a mesma linha. Eu acho que, sim, hoje a gente consegue dizer como está o nosso consumo em cada uma das nossas operações, seja na indústria ou dentro da floresta. Nós não temos interesse de usar 1 litro a mais de água do que o necessário. Não é? Muito pelo contrário, para nós é importante que a gente tenha esse impacto. E você usa as técnicas, mosaico. Hoje a gente não planta grandes áreas ao mesmo tempo. A gente tenta fazer um mosaico de idades, porque o eucalipto consome, né, essa água em diferentes volumes, em diferentes idades. Então, você faz mosaico de idades, você faz mosaico do tipo de eucalipto que você está plantando, porque ele tem impactos diferentes. Enfim, a gente, em pesquisa e inovação, muita coisa vai para a água. Quando a gente resolveu sair da meta voltada para a indústria e olhar para fora, a gente foi olhar todas as bacias das quais a gente está inserido, pegamos as 44 bacias mais críticas, tá, que é onde o nosso consumo é muito grande, e aí começamos a olhar, junto com todos os usuários da bacia, o que não só a gente podia fazer, mas como a gente podia também trabalhar com eles, para eles entenderem. Então, assim, todos esses mecanismos, eu acho que a gente está muito evoluído. Agora, a sua pergunta traz a palavra comunidade. A comunidade é aquele senhor do lado, entendeu? Que, quando você faz a plantação, acontece alguma coisa e seca uma área dele, você é sempre o alvo. Né? E aí tem um trabalho que é o da gente conseguir esclarecer, da gente conseguir apoiar esses pequenos produtores, e esse é um desafio, porque a gente não está sempre todo dia no mesmo lugar, mas tem um trabalho também que você tem que acabar fazendo, que é apoiar esses pequenos produtores, os sitiantes, a entender como ele faz a gestão. Né? Porque tem muita coisa que é transferida para nós e que a gente ali vai atrás do dado, vai entender o que é, a gente vai, arruma, ou até arruma quando não é da nossa responsabilidade, mas eu acho que essa relação, acho que o setor, se tem um dos desafios que eu acho que o setor tem, é de se comunicar melhor, é de conseguir falar de uma maneira mais clara e mais objetiva qual é o modelo da nossa operação, como a gente impacta. Isso eu acho que é um dos desafios que a gente ainda tem, que é não conseguir ter esclarecido, tá, qual é o modelo de negócio, o real impacto, assumir os desafios, aonde tem que colocar mais pesquisa e tudo mais. Eu vou dar uma contribuída mais técnica nessa história, para dizer que é sim um problema, né? É lógico, qualquer plantio, qualquer planta, qualquer transformação de outros insumos em matéria orgânica vai consumir água. Né? E que envolve muito esse conceito de bacias hidrográficas e microbacias hidrográficas que a gente trouxe aqui. Então, o entendimento de qual é o percentual, por exemplo, de cobertura de uma plantação dentro de uma bacia hidrográfica é fundamental, esse mapeamento, né,
para dizer um pouco qual é o tamanho da participação do empreendimento, por exemplo, de plantações florestais naquela bacia, em termos do regime hídrico, né? Isso são coisas factíveis e que vêm sendo assimiladas pelas empresas, né? Acho que nesse processo de reconhecimento dos impactos e trabalho para mitigar e achar soluções conjuntas também. Né? Mas acho que esse é o ponto fundamental, né? E isso é muito válido também, como já foi trazido aqui, dependendo do regime hídrico que você já tem naquela região. Então, é especificamente muito importante quando você fala de expansões, né? Então, expansões de áreas florestais grandes, que é uma realidade hoje do Brasil, né? E é importante também para desenvolvimento e outras coisas, né? Trazem esse problema talvez em um grau maior. Eu acho que até citei aqui em uma das minhas falas que esse é um dos grandes desafios que as empresas têm hoje. É como expandir, mantendo esse cuidado, né? E sim, existe, tá? Não dá para esconder, tampar o sol com a peneira. Sim, existem discursos diferentes, mais e menos radicais, existem exageros, a gente sabe disso. Mas sim, é um problema, né? Qualquer coisa que cria matéria orgânica consome água, reduz o lençol freático, portanto. Mas qual é o uso, né? Qual é o percentual de uso? Quais são os outros usos, além da plantação florestal, dentro da bacia, né? São coisas que têm que ser consideradas. E é lógico, né? Acho que isso que foi trazido pela Malu é super importante, que é o diálogo direto, o entendimento e o esclarecimento, às vezes, e a ajuda mesmo, o auxílio, para achar soluções conjuntas para resolver os problemas hídricos, né? Ocasionados, eu diria até, ou não, às vezes, pelas plantações florestais, né? É isso. 30 segundos de uma mensagem de essa sessão acabou, mas nós continuamos. Qual? A mensagem é que o diálogo deve prevalecer. Acho que nós estamos passando um momento na nossa humanidade aqui de muita polaridade, mas acho que sem conversa, sem buscar um consenso, sem buscar um caminho comum, nós não vamos avançar e não vamos fazer desse um mundo melhor. Obrigado. E a papel das nossas empresas, o papel das certificadoras, o papel aí dos grandes programas globais, como o FSC, são muito importantes nisso. E deixo meus parabéns aí a vocês pelos 30 anos, desejando muitos mais pela frente, com sucesso. Em nome do Imaflora. Parabéns para a Imaflora. Ricardo, 90 anos não. Vamos tentar fazer isso no máximo em 30, que acho que ainda a gente vai estar aqui. Tá? É isso. Bom, então vamos caminhar para o nosso desaparecimento como certificadoras, porque as coisas vão melhorar em 30 anos. Estamos juntos, viu, Malu? Vamos tentar chegar nesse ponto. Agradecer vocês também pelo debate de alto nível aqui, eu acho que franco, né? Olhando para os nossos pontos positivos e também para os nossos desafios, enfim. Em nome de Imaflora, obrigado a vocês também, né? Por essa procura conjunta de muitos anos por soluções. Gente, muito obrigado. Eu ainda tenho que agradecer o Imaflora pelo convite para estar participando dessa festa. Obrigado e parabéns. Vamos em frente. Muito obrigado.